Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou meditando no capítulo 16. Eu já fiz um vídeo onde eu falei sobre o fermento dos fariseus, pois este capítulo, apesar de ser pequeno, 28 versículos apenas, mas ele tem um conteúdo muito importante. Ele fala sobre o fermento, eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Ele fala sobre a confissão de Pedro. Jesus, ele prediz a sua morte, e depois ele diz também que os discípulos devem levar a sua cruz. E hoje eu vou falar sobre a confissão de Pedro e também sobre Jesus prediz a sua morte. E o último vídeo que eu falei no capítulo 16 vai falar sobre o discípulo, ele deve levar a sua cruz. Diz assim a partir do versículo 13: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitar e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Ou melhor, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais nas coisas de Deus, e sim dos homens. Duro este final aqui com a pessoa de Pedro. Pedro, que alguns instantes atrás tinha dito que Jesus, ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, vindo aos homens. E aqui agora Jesus diz para Pedro: Arreda-te, arreda, Satanás, tu és para mim a pedra de tropeço. Ou seja, não que Pedro estava possuído por um demônio, mas as palavras proferidas por Pedro, elas eram da mesma linha de pensamento de Satanás. Mas começando aqui no versículo 13, aqui fala da confissão. Outra coisa aqui é que pode ver que no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Isso aqui ficava mais a região nordeste, provavelmente ali uns 50 quilômetros, mais ou menos 50 quilômetros acima ali do mar da Galileia. E podem ver que quando ele chegou lá, diz aqui, perguntou aos seus discípulos. Quando ele chegou lá, aqui diz que Cesareia de Filipe, porque era uma cidade romana e que fazia parte ali daquele conjunto todo.
e era um território dominado pelo Império Romano também. Por isso que é Cesareia de Filipe. E ele perguntou aos discípulos, quem diz, ou seja, as pessoas, o que elas dizem a respeito da minha pessoa? Eles falam o que eu sou, quem é a minha pessoa? E pode ver que a primeira resposta aqui, eles dizem que, olha, uns dizem João Batista. Vocês podem ver que até o próprio Herodes, assim que Herodes, o tetrarca ali da região da Galileia, e o Filipe, ele era da Itureia, Filipe era meio irmão de Herodes. O Herodes, inclusive, ele possuiu a irmã, a esposa de Filipe, seu irmão. Pode ver que João Batista condenou essa atitude. Então, Filipe era da Itureia, o Herodes era o tetrarca da Galileia, Pilatos era da região da Judéia, então era dividido ali em 4 partes. E o Herodes, que era o rei ali, governador ali da região da Galileia, ele diz assim, este aí que eu estou ouvindo falar é João Batista ressuscitado. Eu não sei por que eles atribuíam à pessoa de Jesus o nome de João Batista, alegando que Jesus era João Batista ressuscitado. Até porque a Bíblia não registra nenhum milagre de João. Então, por que eles pensavam que era o João ressuscitado? Pode ver aqui, o versículo 14. E eles responderam, uns dizem João Batista. Provavelmente era pela mensagem. A mensagem de João era uma mensagem dura. Ele chegou chamando o povo de Israel ao arrependimento, chamando ele de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele chamou o povo ao arrependimento, para que eles consertassem os seus maus caminhos. E veja bem que João, ele não estava falando para um povo ímpio, que não conhecia a palavra de Deus. João, ele veio como precursor do Messias, ele veio falando para a nação de Israel. Ele veio falando para um povo que conhecia a palavra de Deus. Ele não veio para um povo ímpio, ele não veio para gentios, não. Ele veio para o povo de Israel, um povo que era conhecedor e que se diziam seguidores do Deus vivo. Aqueles que serviam ao Deus vivo. João Batista veio para esse povo, mas, portanto, ele trouxe uma palavra de arrependimento, pois o povo de Israel, eles tinham caído no formalismo e tinham se tornado religiosos. Eles não estavam servindo a Deus verdadeiramente como deveria ser servido. Provavelmente Jesus veio trazendo a mesma palavra. Pode ver que em muitas partes Jesus condenou veemente a atitude dos escribas e dos fariseus. Nós já lemos no vídeo anterior, eu fiz aqui, em que Jesus alerta os seus discípulos, dizendo para que eles tivessem cuidado, para que eles prestassem muita atenção no que se diz respeito à doutrina dos escribas e dos fariseus. Então, Jesus ele condenou veemente a atitude dessas pessoas, os fariseus, os saduceus, os escribas. Então, provavelmente, eles alegavam que Jesus era o João Batista ressuscitado, justamente devido à sua mensagem, a sua mensagem que confrontava o pecador, para que ele se arrependesse dos seus pecados. E veja bem que Jesus ele não teve muito problema, muita dificuldade com os pecadores, porque estes já reconheciam que eram pecadores. Pode ver que numa passagem também, em que um homem, um publicano e um fariseu, na hora da oração, o fariseu ele se adentra e lá na frente ele orava a Deus e alegava as coisas, olha, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o publicano não, ele ficou lá na porta, ele nem entrou no recinto, e ele batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então ele reconhecia que era um pecador. E o fariseu não, ele expunha suas obras diante de Deus
e quase que dizendo para Deus: olha, eu estou fazendo, eu estou quites para com o Senhor. Mas a verdade é, a nossa salvação, ela não é meritória, não é pelos nossos méritos. Nós não merecemos nada do Senhor. Nós somos pecadores, perdidos. Mas o Senhor um dia nos alcançou com sua misericórdia. Não foi por mérito, mas foi por graça e também por misericórdia. Através da graça nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. E pela misericórdia nós deixamos de receber aquilo que nós éramos merecedores, que é o inferno. Então, por isso que eles alegavam que Jesus, ele era João Batista, ele trazia uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que confronta o nosso pecado. E muitas das vezes nós não gostamos desse tipo de mensagem. Nós gostamos de mensagens que amassageiam o nosso ego, uma mensagem que nos ajuda, mensagem de autoajuda, que nos levanta e não que nos faz prostrar. E a verdadeira mensagem é aquela que nos prostra, que nos coloca nos nossos devidos lugares, onde nós devemos estar, que é ajoelhado, prostrado perante o Deus Todo-Poderoso. E outros diziam que era Elias, outro pregador duro também. Pode ver que Elias, ele confrontou o pecado de Acabe, da casa de Acabe, Jezabel e todos. Então, veja bem que é o perfil. Por isso que ele, olha, quem que diz, olha, João Batista. Outros é Elias. Elias era um pregador duro. Ele trazia uma mensagem que condenava o pecado das pessoas. Então, por isso que, olha, outros já dizem que o Senhor é Elias. E outros, Jeremias, outro pregador duro. Jeremias, ele profetizou, o Elias profetizou para as 10 tribos do norte, aí logo depois da divisão, tivemos 3 reis unidos, com as 12 tribos, que começou com Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, as 10 tribos, as 10 tribos foram para o norte e 2 tribos foram para o sul, ficaram no sul. E as 10 tribos do norte, que ficaram no norte, elas começaram com Jeroboão. E Acabe, nos períodos de Acabe, ele estava nas 10 tribos do norte. Todos os 20 reis que passaram no norte foram terríveis. E Elias foi levantado justamente para condenar o pecado do povo. Já o Jeremias, diz aqui no versículo 14, e outros Jeremias. Jeremias, ele profetizou para as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim. As 2 se uniram e formaram Judá, que hoje a origem judeus é justamente da tribo de Judá. E eles, olha, Jeremias, porque Jeremias ele foi levantado justamente ali no período do finalzinho da monarquia, no governo de Josias, e ele continuou até o período do cativeiro. Ele ficou entre os cativos, e ali no reinado de Joaquim, Zedequias, Jeremias ele condenou veemente o pecado de idolatria e que o povo seria levado para o cativeiro justamente por consequência da idolatria. Então ele foi um profeta também que condenou o pecado do povo e chamou o povo ao arrependimento. Então pode ver que Jesus ele é comparado a 3 homens que condenaram o pecado do povo veemente: João Batista, Elias e Jeremias. E olha, e alguns dos profetas. Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas, porque teve outros profetas também que condenaram o pecado do povo. E Jesus diz para os seus: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que vocês acham que eu sou? E como sempre, o Simão, ele era o interlocutor dos discípulos. Ele, tomando a palavra, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode ver que o Filho de Deus vivo aqui é a palavra Ben Elohim. Ben Elohim, uma palavra hebraica que diz Filho de Deus. E tu és o Cristo, ou seja, o Mashiach, o Messias, o prometido para Israel. E Jesus respondeu: olha, Simão Bar-Jonas, assim como Pedro afirmou que ele era Ben Elohim, Jesus respondeu: Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Da mesma forma que você afirmou que eu sou Ben Elohim, eu te afirmo que você é Bar-Jonas, ou seja, você é filho de Jonas. Porque não foi a carne e sangue que revelaram para você. Não foi da sua vontade própria, não foi da sua carne que isso foi revelado.
mas diz aqui que é meu Pai que está nos céus, é que revelou para você, é que tirou a máscara, a venda, ou que revelou, trouxe essa revelação para o seu coração. E ele diz, olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Petros, que é o nome de Pedro no grego, e sobre esta Petra, que é uma rocha, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, olha Pedro, tu és um fragmento de rocha. E sobre esta revelação do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a revelação de Deus, o Deus vivo, é que a igreja do Senhor seria edificada. Por exemplo, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E outra coisa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por que aqui fala de chaves? Fala da abertura do reino. Pode ver que quem pregou o primeiro sermão em Jerusalém foi Pedro. E neste sermão, logo no dia do Pentecostes, 40 dias aproximadamente, depois mais 10, então 50 dias passaram-se após a morte de Jesus. Jesus morreu na Páscoa, Jesus ficou 40 dias com os discípulos, passaram-se 10 dias, eles ficaram ali no cenáculo, aguardando em Jerusalém, e quando completou o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no cenáculo, em torno de 120 pessoas, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E o Pedro, ele proferiu um sermão, e após esse sermão, quase 3.000 almas converteram-se a Cristo. Então ele estava com a chave, ele deu início ali ao reino de Deus aqui na terra, porque Jesus veio implantar um reino, não um reino territorial, mas um reino invisível, onde ele é o soberano, porque o príncipe deste mundo já foi destronado. Satanás, ele já perdeu o seu domínio, ele então não tem domínio mais. Quem reina agora é Jesus, por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja mais. E ele falou que agora a igreja teria as chaves para dar continuidade ao reino de Jesus aqui na terra, e tudo que desligar será desligado. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Claro que isso aqui por esse período de tempo em que Jesus ainda continuaria com os seus discípulos. Depois, quando Jesus fosse assunto aos céus, aí eles proclamaria abertamente que Jesus era o Messias. Outra coisa chamando a atenção aqui, que a palavra inferno aqui nesta versão é Hades. Hades é a mesma palavra usada no Antigo Testamento, que é Sheol, ou seja, a habitação dos mortos. Não, inferno aqui não se diz respeito ao lago de fogo, não. Aqui é lugar dos mortos, habitação dos mortos, ou seja, nem a morte, nem a habitação dos mortos poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Não o inferno que se diz respeito, algumas pessoas acham que Satanás ele é o rei do inferno, ele está no inferno com um tridente reinando. Não, nada disso. Satanás ele nem está no inferno, ele está nas regiões celestiais, ele é o príncipe das potestades do ar, ele está aí agindo no mundo, ele não foi enviado ainda para o inferno, e nem é rei do inferno, ele não é rei de lugar nenhum. Jesus é que é o soberano Senhor. As pessoas criaram isso das suas mentes, esqueça isso. Não existe rei do inferno, não existe um inferno de fogo com um monte de demônios, Satanás reinando com tridentes, atormentando as pessoas. Não. Por isso que Jesus usou aqui inferno, ele usou a palavra no original hebraico. Claro que o texto aqui depois foi escrito em grego, mas o original Sheol é hebraico, e o Sheol ele dá a ideia de habitação dos mortos, ou nem a morte, nem a região dos mortos pode prevalecer contra a minha igreja. E após ele ter dito isso, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, após ele se revelar aos seus discípulos que ele era o Messias, ele começou a falar para os seus discípulos que era necessário que ele seguisse para Jerusalém.
e que lá em Jerusalém ele ia sofrer muitas coisas. Ele passaria pelas mãos dos anciãos, que aqui os anciãos aqui é presbíteron no grego, que é membro do sinédrio. Depois ele passaria pelos principais sacerdotes e depois os escribas. Então os anciãos, que eram o sinédrio, principais dos sacerdotes, tinham dois inclusive, que era Anás e Caifás, tinha os escribas, e ele deveria ser o quê? Morto, e depois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus sempre alertando que, olha, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro não ficou satisfeito com essa declaração de Jesus, que ele subiria para Jerusalém. Eu tenho uma leve impressão que os discípulos de Jesus estavam esperando, na verdade, que Jesus seria um rei libertador, em que ele libertaria o povo de Israel do jugo do Império Romano. Mas Jesus, na verdade, ele veio iniciar um novo reino, um reino espiritual, em que judeus e gentios passariam a fazer parte desse novo reino. E Pedro chamou Jesus à parte. Parece que Pedro aqui com Jesus não estava junto com seus discípulos. Parece que pode ver que o texto é claro, é versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Reprovar aqui é repreender Jesus. Pedro repreendeu Jesus, dizendo: olha, tenha dó de ti mesmo, tenha compaixão. Paixão aqui é dó da pessoa mesmo, autocomiseração. Tenha compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá, isso não pode acontecer contigo. Mas Jesus, o mesmo Jesus que falou para Pedro alguns minutos atrás, que não foi o carne e sangue, mas foi o próprio Pai que revelou isso para Pedro, disse agora uma palavra muito dura para Pedro. Ele diz: primeiro ele disse, arreda, voltando-se para Pedro, disse: olha, arreda-te. Arredar é como se você, olha, fique para trás de mim, Satanás. É o termo arredar. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. A palavra que ele usou, o grego aqui, é escândalo. Olha aqui, você está sendo para mim uma pedra em que eu corro o risco de tropeçar. Não que Jesus ia tropeçar, mas ele disse isso: olha, tu és para mim uma pedra em que eu possa tropeçar. Porque você não cogitar aqui é pensar. Olha, você não pensa as coisas que são de Deus, mas e sim as coisas que são aqui dos homens. Ele reprovou Pedro de uma maneira tremenda. Então, nós temos que tomar muito cuidado, lendo esse texto aqui, a mesma boca que a mesma boca que foi usada para falar coisas impressionantes, revelações impressionantes a respeito da pessoa de Jesus, essa mesma boca, minutos depois, ela foi usada por Satanás para falar coisas que não eram condizentes ao reino de Jesus. Está aí, portanto, a minha meditação no capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23. No próximo vídeo, eu estarei encerrando este capítulo, que vai do 24 até o 28. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.